e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que dessa vez com uma qualidade um pouquinho melhor, mais organizada, mas, é claro, com o mesmo intuito do primeiro vídeo dessa série, pois afinal de contas estamos aqui para desvendar e descobrir todas as histórias e mistérios da grande franquia Warcraft. Como dito, toda semana, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, sairão vídeos como esse. Vídeos com a única intenção de acompanhar cada passo nessa grande franquia de Warcraft. Começando pelo volume 1 do livro de Crônica. E essa é a continuação do primeiro episódio. Caso você não tenha visto, eu vou estar listando aí na descrição o link para esse primeiro vídeo. Enfim, se você gostar, fique aí, dê um like, comente suas ideias, seus pensamentos e vamos embarcar novamente nessa jornada, nesse grande universo. Iniciando, capítulo 2, Azeroth Primitivo. O Reino dos Elementos. Durante longas eras, o Panteão continuou a buscar titãs nascentes por todo o cosmos, levando a ordem a inúmeros mundos. Contudo, a despeito de seus esforços, não conseguiram encontrar outros como eles. Em certos momentos, os titãs do Panteão se perguntaram se aquela busca era em vão, mas todas as vezes decidiram seguir em frente. Algo lhes dizia que havia mais almas no mundo e essa esperança que os enchia de determinação. Embora o Panteão não soubesse disso, sua intuição estava certa. Um novo mundo milagroso ganhava forma em um lugar isolado da Grande Treva. Bem no fundo do núcleo desse mundo, o espírito de um poderoso e nobre titã ganhava vida. Um dia este lugar seria conhecido como Azeroth. À medida que o titã nascente se desenvolvia, espíritos elementais vagavam sobre a superfície do mundo. Ao longo das eras, esses seres se tornaram cada vez mais erráticos e destrutivos. A alma mundo em desenvolvimento era tão vasta que tinha absorvido e consumido muito do quinto elemento, espírito. Sem essa força primordial para criar equilíbrio, os espíritos elementais de Azeroth mergulharam no caos. Fogo, terra, ar e água. Essas eram as forças que comandavam o jovem mundo. Elas se entregavam a conflitos intermináveis, mantendo a face de Azeroth em um constante fluxo elemental. Quatro senhores dos elementos, poderosos além da compreensão dos mortais, reinavam supremos sobre inúmeros espíritos inferiores. Dos senhores dos elementos, nenhum se equiparava à astúcia impiedosa de Alakir, o Senhor dos Ventos. Ele costumava enviar tempestades para espionar seus inimigos e semear a discórdia. Usando artifícios, ele lançava os outros elementais uns contra os outros, para só depois liberar toda a fúria de seus servos sobre os inimigos enfraquecidos. Os ventos uivavam e os céus escureciam, tomados por tempestade, quando ele se aproximava. Enquanto raios golpeavam a superfície do mundo, os elementais em redemoinho de Alakir desciam berrando dos céus, envolvendo os inimigos em ciclones monstruosos. Ragnaros, o Senhor do Fogo, desprezava as covardias de Alakir. Compulsivo e impetuoso, o Senhor do Fogo se valia da força bruta para aniquilar seus inimigos. Onde quer que fosse, vulcões explodiam a crosta do mundo, lançando rios de fogo
e destruição. Ragnaros ansiava por nada mais que ferver o mar, reduzir as montanhas a cinzas e sufocar os céus com brasas. Os outros senhores dos elementos acalentavam um ódio profundo por ele e por seus ataques ousados e devastadores. Terrazane, a Petra Mater, era a governante elemental mais reclusa. Sempre protetora dos filhos, ela erguia majestosas cordilheiras para repelir os ataques dos inimigos. Petra Mater emergia depois que seus adversários se enfraqueciam contra suas fortificações impenetráveis, rasgando gigantescas fendas na terra e engolindo exércitos inteiros de elementais. Aqueles que sobreviviam eram esmagados pelos punhos dos mais poderosos servos de Terrazane, montanhas ambulantes feitas de cristal e pedras implacáveis. O sábio Neptulon, o caçador de marés, tinha cuidado de não cair nos golpes de Alaki ou perder seus comparsas em ataques infrutíferos às fortalezas de Terrazane. Enquanto os exércitos de fogo, ar e terra entravam em choque sobre a superfície de Azeroth, o caçador de marés e seus elementais dividiam e conquistavam os rivais em ataques brilhantes. Quando seus inimigos fugiam, Neptulon os esmagava entre ondas que eclipsavam mesmo as mais altas cadeias montanhosas de Terrazane. As batalhas apocalípticas entre os senhores dos elementos foram travadas ao longo de incontáveis milênios. O domínio de Azeroth mudava constantemente entre as facções, cada uma delas lutando para refazer o mundo à sua própria imagem. Mas para os elementais, a vitória não importava tanto quanto o próprio conflito. O estado calamitoso do mundo era sublime para eles, e o único desejo deles era continuar seu ciclo interminável de caos. A chegada dos deuses antigos. Os senhores dos elementos se fartaram em meio ao caos dos tempos primórdios, até um grupo de deuses antigos despencar da grande treva. Eles se chocaram contra a superfície de Azeroth, incorporando-se ao mundo em diferentes pontos. Esses deuses antigos se elevaram acima da terra, em montanhas de carne cravada por centenas de mandíbulas rangentes e olhos negros cruéis. Um miasma de desespero logo envolveu tudo que se encontrava sob sua sombra distorcida. Como gigantes pústulas cancerosas, os deuses antigos espalhavam sua influência corruptora pela paisagem. As terras ao redor deles fermentavam e secavam, tornando-se negras e sem vida, légua após légua. Enquanto isso, os tentáculos dos deuses antigos se cravavam na crosta do mundo, penetrando cada vez mais fundo na direção do coração indefeso de Azeroth. Matéria orgânica escorreu dos corpos deformados dos deuses antigos, gerando duas raças distintas. A primeira foi a dos astutos e inteligentes Nirak, também conhecido como os Sem Rostos. A segunda foi dos Aki, insetoides de inacreditável resistência e força, como manifestações físicas da vontade dos deuses antigos. As duas raças serviriam a seus mestres com fanática lealdade. Por intermédio de seus novos servos, os deuses antigos ampliaram as fronteiras de seus domínios remotos. Os Nirak atuavam como capatazes impiedosos, empregando-os aqui como operários para erguer cidadelas imponentes e cidades sagradas ao redor das massas colossais de seus senhores. O maior desses bastiões foi construído ao redor de Ishard, o mais poderoso e imoral dos deuses antigos. Essa civilização em expansão ficava localizada perto do centro do maior continente de Azeroth. Os domínios de Ishard, juntamente com os outros domínios dos deuses antigos, logo se espalhariam pelo mundo, ficariam conhecidos como Império das Trevas. A ascensão do Império das Trevas não passou despercebida pelos elementais, considerando os deuses antigos de um desafio
ao seu domínio. Os senhores dos elementos entraram em ação para expulsar as entidades de seu mundo. Pela primeira vez na história de Azeroth, seus espíritos nativos trabalharam juntos contra um inimigo comum. As tempestades de Alaki se somaram aos servos fervorosos de Ragnaros para criar monstruosos ciclones de chamas. Essas tempestades calcinantes assolaram o mundo, reduzindo a cinzas as cidadelas do Império das Trevas. Em outros pontos, Terrazen ergueu paredes irregulares de pedra para cercar seus inimigos e partir suas cidades místicas. Neptulon e seus compassos de maré então entraram em ação, esmagando os Niraki e os Aki entre as rochas inabaláveis e a fúria dos mares. A despeito de todo o seu empenho, os elementais não conseguiram derrubar o Império das Trevas. Não importava quantos Niraki e Aki morressem, mais deles brotavam das formas pútridas dos deuses antigos, como larvas de uma colmeia. Os Niraki e os Aki envolveram a terra com uma tempestade incontrolável, destruindo as formas dos elementais. No fim, os deuses antigos escravizaram os elementais e seus senhores. Sem os espíritos nativos para conter os Niraki e os Aki, as fronteiras do Império das Trevas avançaram sobre grande parte do mundo árido. Um crepúsculo perpétuo baixou sobre Azeroth, e o mundo mergulhou em um abismo de sofrimento e morte. A descoberta de Azeroth. Enquanto isso, nas profundezas da grande treva infinita, Agramar continuava sua jornada para erradicar todos os sinais de influência demoníaca. Suas batalhas o levaram de um mundo a outro, de uma civilização assolada por demônios à seguinte. Embora Agramar carregasse sozinho todo o fardo dessa tarefa, nunca hesitou em sua determinação. Ele acreditava de todo o coração que Sargeras um dia voltaria e veria que a causa do panteão era correta. Foi durante suas longas e solitárias jornadas que Agramar sentiu algo extraordinário. Os sonhos tranquilos de uma alma-mundo em um estado de hibernação, ondulando pelo cosmos. A música da vida o levou ao mundo que o panteão ainda não havia descoberto, mundo que eles depois chamariam de Azeroth. Aninhado no núcleo havia um titã como Agramar, muito mais poderoso que qualquer outro já encontrado. O espírito era tão poderoso que Agramar sentia os sonhos dele, mesmo através da cacofonia que se espalhava pela superfície agitada do mundo. Mas quando Agramar chegou mais perto de Azeroth e contemplou o mundo, foi tomado por um horror. Energias do caos envolviam a superfície como uma camada de carne doentia. Da paisagem arruinada se erguiam os deuses antigos e seu império das trevas. Miraculosamente, o espírito do titã nascente permanecia imaculado, mas Agramar sabia que era apenas uma questão de tempo antes que sucumbisse ao caos. Agramar foi conferenciar com o resto do panteão, informando sobre sua descoberta. Aquilo era uma prova evidente de que Sargeras estivera certo aos senhores do caos e seus planos. Agramar conclamou os outros titãs a agirem com a devida celeridade antes que Azeroth fosse perdido para sempre. Ioná foi mais rápida em defender a causa de Agramar. Ela convenceu os outros membros do panteão a pensarem no potencial do mundo. Se atingisse a maturidade, aquele novo titã poderia superar até mesmo o considerável poder de Sargeras, argumentou. De fato, ele poderia se tornar seu maior guerreiro, capaz de neutralizar os senhores do caos de uma vez por todas. Porém, mais que isso, Azeroth era um deles, um membro perdido e vulnerável de sua família. O panteão não podia abandonar seu próprio parente nas garras dos senhores do caos. As palavras de Ioná tocaram os corações dos outros membros do panteão. Eles concordaram por unanimidade em salvar Azeroth, não importando o custo. Agramar concebeu um plano de ataque ousado. Todos os membros do panteão viajariam a Azeroth e expulsariam o Império das Trevas que o havia tomado. Contudo, não entrariam em ação diretamente. Em função de suas formas colossais, Agramar temia que o panteão pudesse causar danos irreversíveis ou mesmo matar a alma-mundo. Em vez disso, ele sugeriu a criação de formas poderosas
para agir como as mãos do panteão e levar a cabo seus desígnios contra o Império das Trevas. Sob a orientação do grande forjador Khazgoroth, o panteão criou da crosta do próprio Azeroth, um exército de enormes servos, os Aesi e os Veni. Os Aesi eram feitos de metal e comandariam os poderes das tempestades. Os Vani eram feitos de pedra e assumiriam o comando da terra. Coletivamente, essas poderosas criaturas seriam conhecidas como os Forjados pelos Titãs. Os membros do panteão dotaram alguns de seus servos com suas aparências e seus poderes para liderar o restante das criaturas forjadas pelos Titãs. Esses seres foram chamados de Guardiões. Embora com o tempo eles fossem desenvolver suas próprias personalidades, sempre teriam a marca e as capacidades de seus criadores. Amantu deu algumas de suas numerosas habilidades ao Alto Guardião Ra e ao Guardião Odin. Khazgoroth concedeu seu controle da terra e da forja ao Guardião Arcaedas. Golganeth deu a Thorin e Odin o domínio sobre as tempestades e os céus. Eonar deu à Guardiã Freya o comando da flora e da fauna de Azeroth. Norgannon emprestou uma parcela de seu intelecto e conhecimento sobre magia a Lórien e Mímero. Finalmente, Agramat transmitiu sua força e coragem ao Guardião Tyr, que se tornaria o maior guerreiro entre os forjados pelos Titãs. Com esse novo exército feito da crosta do mundo, o panteão foi à guerra. Chegara o momento de esmagar o Império das Trevas e libertar Azeroth de sua influência maligna. A ira dos forjados pelos Titãs. Liderados pelos Guardiões, os forjados pelos Titãs atacaram as forças mais ao norte do Império das Trevas. A resistência e a força dos exércitos do panteão fizeram deles uma potência impossível de conter. Eles lançaram a ira dos deuses sobre seus inimigos, arrasando legiões de Niraki e Aki e reduzindo seus templos a pedaços. A chegada dos forjados pelos Titãs apanhou os deuses antigos totalmente de surpresa. Não foram capazes de reagir adequadamente aos invasores revestidos de pedra e metal, mas estavam determinados a não perder o controle de Azeroth. Para reafirmarem seu domínio, os deuses antigos convocaram seus maiores tenentes, os Senhores dos Elementos. Os enfurecidos Senhores dos Elementos e seus comparsas atacaram os forjados pelos Titãs em todas as direções, sempre tomando cuidado de não combater um exército elemental unificado. Os Guardiões decidiram se dividir para derrotar os inimigos. Assim, separaram suas forças e enviaram cada grupo de forjados pelos Titãs para lutar contra um Senhor dos Elementos específico. Tyr e Odin se ofereceram para enfrentar o mais destrutivo dos tenentes elementais, Ragnaros, o Senhor do Fogo. A batalha durou semanas, envolvendo a terra e fogo em magma. Mas as forças metálicas resistentes dos Guardiões os mantiveram a salvo dos ataques ferozes de Ragnaros. Valendo-se de força bruta e determinação, Tyr e Odin empurraram Ragnaros de volta a seu esconderijo vulcânico a leste, em uma terra de mares ácidos ferventes e céus tomados por cinzas. Os dois Guardiões derrotaram o Senhor do Fogo. Enquanto isso, Arcaedas e Freya lançaram seus poderes contra Terrazen, a Petra Máter. Para proteger a si mesma e seus comparsas, a governante elemental se retirou para a enorme torre de pedra que chamava de Lar. Arcaedas usou seu domínio sobre a terra para abalar as fundações da cidadela e estraçalhar os gigantes escapados que aguardavam. Freya então fez brotarem raízes colossais do chão, que envolveram a fortaleza. Elas penetraram pedra e cristal, forçaram as muralhas da cidadela e a derrubaram sobre a cabeça de Terrazen. Ra, Thorin e Odin guerrearam com Alakir, o Senhor dos Ventos. Usando seu domínio dos céus e tempestades, eles forjaram o Senhor Elemental,
forçaram o Senhor Elemental a recuar para seu esconderijo, entre os picos mais altos de Azeroth. Raios incendiaram os céus enquanto Alakir lutava para conter os inimigos. No fim, os 3 guardiões viraram o poder do Senhor dos Elementos contra ele mesmo, derrotando Alakir no alto de seu elevado domínio. Neptulon, o caçador de marés, e seus comparsas se apressaram para ajudar os senhores dos elementos assolados, mas foram emboscados por Locke e Mimiron. Os 2 guardiões usaram suas capacidades para atacar e derrotar as forças de Neptulon em todos os combates. Locke lançou mão de seus poderes arcanos para congelar e partir as formas líquidas dos elementais, enquanto Mimiron criava grilhões encantados para aprisionar o próprio Neptulon. Embora os senhores dos elementos tivessem sido derrotados, os guardiões sabiam que não podiam destruí-los completamente. Os espíritos elementais estavam ligados ao próprio Azeroth. Se fossem mortos, suas forças corpóreas iriam se manifestar novamente com o tempo. Ra logo encontrou uma solução. Ele decidiu aprisionar os elementais, como o grande Sargeras havia feito com os demônios. Primeiramente, Ra buscou a ajuda da talentosa feiticeira Elia, forjada pelos titãs. Eles trabalharam juntos para criar 4 domínios interligados dentro de uma dimensão reduzida, conhecida como Plano Elemental. Ra e Elia então baniram os senhores dos elementos e quase todos os seus servos para esse reino prisional encantado. Ragnaros e os elementais de fogo foram exilados para uma área fumegante do plano elemental chamada Terras do Fogo. Terrazen e os elementais de terra foram trancafiados nas cavernas cristalinas do Geodon. Alakir e os elementais de ar foram aprisionados entre as espiras nebulosas da parede do céu. Finalmente, Neptulon e os elementais de água foram sugados para as infinitas profundezas da boca abissal. Apenas alguns poucos elementais permaneceriam na superfície de Azeroth. Com a partida de seus líderes, esses seres se espalharam e abandonaram a guerra. Tendo contido os elementais, os guardiões voltaram a atenção para as legiões Akiri do Império das Trevas. Muitos dos insetoides viviam em enormes catacumbas que coleavam sob a superfície daquele mundo devastado. Arcaedas forçou as pedras e o solo a obedecerem à sua vontade. Então, derrubou as tocas dos Akiri, fazendo-os subir à superfície. Ao emergir de seus esconderijos, os insetoides se viraram, cercados por aqueles forjados pelos titãs. Não se esperava que as batalhas entre os forjados pelos titãs e os Akiri fossem tão atrozes. Com o tempo, os guardiões destruíram a maior parte da raça Akiri. Pequenos grupos de insetoides, aqueles que haviam permanecido em túneis profundos, escaparam à ira dos guardiões. No entanto, estavam enfraquecidos demais para organizar um contra-ataque. A queda do Império das Trevas. As vitórias sobre os Akios elementais fortaleceram os guardiões, mas eles sabiam que suas maiores batalhas ainda estavam por vir. Juntos, eles voltaram suas boas intenções para o coração do Império das Trevas, a grande cidade sagrada, construída em torno do Deus antigo, Ishar. Os corpos partidos e aleijados, de forjados pelos titãs de Imirak, cobriam a paisagem quando os invasores tomaram a cidade e atacaram o próprio Deus antigo. Ishar era mais poderoso do que os guardiões haviam esperado. Ele envenenou as mentes dos forjados pelos titãs, tornando seus medos maiores e seus pensamentos mais sombrios. O panteão temeu que o Deus antigo pudesse derrotar seus servos. A despeito do risco de causar mal ao mundo, eles decidiram adotar uma ação direta. O próprio Amantur se estendeu pelos céus tempestuosos de Azeroth
e tomou o corpo agitado de Ishaz. Com um golpe de seu poderoso braço, ele arrancou o Deus antigo da crosta do mundo. A forma gigantesca de Ishaz foi dilacerada. A enorme dimensão da morte do Deus antigo abalou cumes de montanhas e dizimou centenas de forjados pelos titãs imediatamente. Ishaz estava morto, mas seus tentáculos haviam se cravado mais fundo em Azeroth do que Amantu imaginara. Ao arrancar o Deus antigo do mundo, ele acabara abrindo uma ferida eterna na superfície de Azeroth. Energias voláteis, arcanas, a força vital daquele titã nascente irrompiam das cicatrizes e serpenteavam pelo mundo. Horrorizados com o rumo dos acontecimentos, o panteão compreendeu que não poderia assumir o risco de destruir os outros deuses antigos da mesma maneira. Aquelas criaturas malignas haviam se entranhado tão profundamente no mundo que arrancá-las destruiria a própria Azeroth. O panteão sabia que a única ação possível era aprisionar os deuses antigos, onde estavam, e impedir que suas forças malignas se manifestassem outra vez. Seria uma tarefa difícil, mas possível com a ajuda dos guardiões. Por ordem do panteão, os forjados pelos titãs conceberam um plano para eliminar os últimos vestígios do Império das Trevas para sempre. Iriam combater cada um dos deuses antigos diretamente. Assim que as criaturas fossem abatidas, Arcaedas iria criar câmeras subterrâneas para contê-las. Mimiron então conceberia máquinas colossais para trancar os deuses antigos onde estavam. Quando esse trabalho estivesse concluído, Locke lançaria em cada prisão um encanto que neutralizaria o mal dos deuses antigos. Uma vez definidos os planos, os forjados pelos titãs começaram sua campanha. Grandes batalhas se desenrolaram pelo caminho à medida que os forjados pelos titãs seguiam para o sudeste, rumo ao bastião de Nizoth. Depois de esmagar o deus antigo, os guardiões usaram seus poderes para trancafiar a criatura em uma prisão subterrânea. Então, continuaram marchando na mesma direção para chegar à grande cidade sagrada que crescera ao redor do terceiro deus antigo, Kitun. Os guardiões e seus aliados eliminaram enxames de Nirak antes de atacar o próprio deus antigo e subjugar. Como haviam feito com Nizoth, sepultaram a entidade sob a terra e construíram uma prisão acima da forma. Restava apenas um deus antigo, o violento e astucioso Yogg-Saron. Ele não cairia tão facilmente. À medida que os forjados pelos titãs se aproximavam da fortaleza em ruínas de Yogg-Saron, ao norte, o deus antigo enviou seus mais poderosos generais, os Kitratsi. Os Kitratsi eram guerreiros monstruosos, maiores e mais resistentes do que os outros Nirak. Possuíam grande força e um intelecto brutal. E seus poderes sombrios e maldições podiam levar à loucura até mesmo os forjados pelos titãs. Os gigantescos Kitratsi, com os rostos de tentáculos, levaram ao frenesi o que restava do Império das Trevas. Eles atacaram os forjados pelos titãs por todos os lados, reduzindo seu número. Quando os guardiões e seus aliados chegaram a Yogg-Saron, suas forças haviam sido drasticamente reduzidas. Perceberam que não eram suficientes para derrotar o Deus Antigo. Yogg-Saron teria destruído totalmente os forjados pelos titãs, não fosse pelos atos heróicos de Odin. Sim. Embora coberto de cicatrizes e maltratado pela guerra, Odin reuniu a força que lhe restava e inspirou os forjados pelos titãs a lançar um contra-ataque. Ele ordenou a Loki que lançasse um grande feitiço de ilusão para fazer os Kitratsi verem a si mesmos e até Yogg-Saron como inimigos. Quando as forças do Império das Trevas voltaram-se umas contra as outras, Odin investiu contra os inimigos confusos. Os outros forjados pelos titãs seguiram sua liderança e, juntos, conseguiram esmagar Yogg-Saron. Como haviam feito com Kitun e Nizoth, os guardiões enterraram a entidade debaixo da terra, trancando-a em uma prisão encantada monolítica. A nascente da eternidade e as fosas do mundo. Pela primeira vez na história de Azeroth, uma paz provisória se instaurou.
os forjados pelos titãs tinham banido os caóticos senhores dos elementos para outro plano da existência. Também haviam expurgado o Império das Trevas e contido o terrível poder dos deuses antigos. Contra todas as expectativas, Azeroth tinha sido salvo. Mas havia muito trabalho pela frente. A mais premente preocupação dos guardiões era a horrenda cicatriz deixada para trás quando Aman'Thul arrancara Charge da crosta do mundo. Um fluxo constante de energia arcana volátil sangrava da fenda colossal, se espalhando pelo mundo. Os guardiões sabiam que, se fossem ignoradas, essas energias consumiriam Azeroth com o passar do tempo. Eles trabalharam noite e dia, criando proteções mágicas ao redor da enorme ferida para conter a força vital que escapava. Por fim, as energias agitadas se acalmaram e atingiram um equilíbrio. Da cicatriz, restou apenas um imenso lago de energia cintilante que os guardiões iriam chamar de Nascente da Eternidade. A partir de então, o poder dessa fonte assombrosa seria injetado no mundo ferido, ajudando a vida a deitar raízes e florescer por todo o planeta. Com a ferida curada, os guardiões buscaram fortalecer a alma mundo nascente de Azeroth e estabelecer já sua força vital. Para isso, Acaedas e Mimiron combinaram seus poderes para criar a Forja da Vontade e a Forja da Criação. Essas duas máquinas extraordinárias iriam operar em conjunto, infundindo energias cósmicas no espírito hibernante de Azeroth. A Forja da Vontade seria implantada no limite norte do sul do mundo e moldaria a consciência nascente da alma mundo. A Forja da Criação seria instalada no limite sul, encarregada de regular os ritmos da terra profunda e fortalecer a Forja da alma mundo. Depois que essas duas máquinas foram construídas, os guardiões se lançaram ao trabalho. Odin supervisionou os esforços para instalar a Forja da Vontade em uma enorme cordilheira que ficaria conhecida como os Picos Tempestuosos. O panteão nomeou Odin como o primeiro escolhido por seus feitos valorosos na guerra aos deuses antigos. A tarefa de vigiar a prisão de Yogg-Saron e manter a Forja da Vontade caberia a ele. Odin e os outros guardiões imediatamente começaram a construir a grande fortaleza de Ulduar para servir como principal bastião dos forjados pelos titãs em Azeroth. A fortaleza abrigaria não apenas a prisão de Yogg-Saron, mas também a Forja da Vontade e outras máquinas concebidas pelos guardiões. A Forja da Vontade também servia a outro propósito: se alimentaria da essência da vida da própria Azeroth, dando forma e consciência à criatura de pedra e metal vivos, não apenas gigantes, mas também outros tipos de forjados pelos titãs. Essa nova geração de forjados pelos titãs ajudaria os guardiões a levar a ordem ao mundo. A Forja da Vontade. À medida que a Forja da Vontade reproduzia esses novos forjados pelos titãs, o Alto Guardião Ra liderava uma expedição para instalar a Forja da Criação no sul. Ele foi acompanhado por um número de criaturas de pedra que a Forja da Vontade acabara de produzir: o gigante Anubizar, os leoninos Tol'vir e os indômitos Morgul. No caminho, Ra encontrou restos da forma corpórea de Charge espalhados pelo limite sul do mundo. Quando Aman'Thul arrancara o deus antigo de Azeroth, pedaços da entidade caíram na superfície, impregnando a terra de mal. O maior pedaço intacto de Charge era o coração gelado do deus antigo, uma massa de carne doentia fervilhando com as energias do caos. Em vez de destruir o coração, Ra construiu uma câmara subterrânea para neutralizar seu mal. Assim como os outros guardiões, ele sabia que estudar o coração poderia ajudá-los a compreender a natureza dos deuses antigos e outras criaturas do caos. O Alto Guardião encarregou seus seguidores Morgul de vigiar a Câmara de Charge, que também protegeriam e cuidariam dos arredores. Ra então prosseguiu com sua expedição viajando para o oeste. Lá, ele e seus seguidores fincaram na terra a Forja da Criação. A terra roncou sob os pés de Ra quando a máquina gigantesca ganhou vida. Ele logo sentiu que as forjas gêmeas estavam trabalhando em sinergia, enviando energias de cura através do cerne do mundo. Ra e seus seguidores ergueram uma ampla fortaleza ao redor da Forja da Criação. Esse local foi chamado de Udon,
e se tornaria a base de operações dos Guardiões mais ao sul. Como a Forja da Vontade, a Forja da Criação serviria a dois propósitos. No caso de a flora e a fauna de Azeroth sucumbirem à corrupção, as mensuráveis energias estocadas na grande máquina poderiam ser liberadas para erradicar toda a vida no mundo, permitindo que ela recomeçasse do zero. O Alto Guardião Ra ordenou que alguns dos Tolvi e Anubizaf protegessem o Dum para sempre. Ele e o resto de seus servos marcharam a noroeste para uma terra que mais tarde ficaria conhecida como Silitos. Essa região árida e inóspita era o local da prisão subterrânea que abrigava o antigo deus Kitum. Ra e seus aliados trabalharam para ampliar a prisão, terminando por erguer a poderosa fortaleza de Ankh-Raj. Quando a tarefa estava concluída, o Alto Guardião ordenou que o restante de seus forjados pelos titãs protegesse a fortaleza. O próprio Ra, ao ver seu trabalho concluído, passaria as eras seguintes percorrendo as regiões ao sul de Azeroth, observando as distâncias de seus forjados pelos titãs e garantindo que eles continuassem cumprindo suas obrigações sagradas. A ordenação de Azeroth. Uma vez instaladas as forjas gêmeas em Azeroth, os Guardiões se dedicaram a dar nova forma à superfície do mundo. Para isso, invocaram uma nova geração de servos saídos da Forja da Vontade. Cada um desses leais e poderosos forjados pelos titãs iriam desempenhar um papel diferente na ordenação e na proteção daquele mundo. Os irregulares e gentis terranos se especializariam em criar montanhas e escavar as grandes profundezas do mundo. Os precisos gnomecânicos, projetados pelo Guardião Mímero, ajudariam a construir e manter as máquinas extraordinárias dos Guardiões. Os Mogul de pele de pedra cavariam a miríade de rios e cursos d'água de Azeroth. A tarefa de proteger muitas das propriedades dos Guardiões recairia sobre dois diferentes grupos de criações: os Raikal, de pele de ferro, e os cinzelados Tolvi. Para moldar o ambiente, os Guardiões também convocaram os poderosos gigantes de pedra e mar. Eles percorreriam Azeroth por toda a sua extensão, erguendo enormes cordilheiras e cavando os mares profundos. Enquanto os forjados pelos titãs começavam a dar forma a Azeroth, a guardiã Freya assumiu a tarefa de habitar o mundo com a vida orgânica. Para isso, ela concebeu o Sonho Esmeralda, uma vasta dimensão de espíritos e magia natural em constante transformação. Esse plano etéreo funcionava como uma imagem especular de Azeroth, ajudando a regular a trilha evolucionária da flora e da fauna do mundo. Espíritos e estranhos seres de outros mundos habitavam o sonho, convivendo alegremente naquele paraíso surreal que era seu lar. O místico sonho desafiava as percepções mortais da realidade. Conceitos como tempo e distância não se aplicavam a esse reino de abstrações. Um dia no mundo físico poderia parecer décadas no sonho. Freya percorreu o mundo, procurando regiões onde as energias da nascente da eternidade tivessem se acumulado, pois apresentavam as condições ideais para o desenvolvimento da nova flora e fauna. Freya então criou imensos enclaves naturais nessas áreas e moldou a vida de uma assombrosa diversidade, semeando-a pelo mundo. Os locais onde Freya realizou seu trabalho se situavam nos extremos polares do mundo. Incluíam regiões que mais tarde seriam chamadas de Cratera Ungoro, Bacia Solazar e Vale das Flores Eternas. As mais grandiosas criaturas a emergir desses enclaves foram animais colossais, conhecidos como os deuses selvagens. Freya adorava e cuidava desses seres majestosos como se fossem seus próprios filhos. Muitas vezes vagava pelo mundo físico acompanhada por eles, enquanto florestas vibrantes e pássaros brotavam a cada passo. Mas havia um lugar que os deuses selvagens e ela frequentavam mais que qualquer outro, um enorme pico coberto de árvores, chamado Monte Edial. O mundo dos sonhos. Alguns acreditavam que Freya teceu o sonho Esmeralda do nada. Outros alegam que esse estranho lugar sempre havia existido sob alguma forma. Um sonho nascido na alma mundo, a hibernação de Azeroth. Disse que Freya tomou esse reino em suas mãos e o moldou no que seria conhecido como o Sonho Esmeralda, como uma forma de entrar em comunhão com o nascente titã.
os deuses selvagens. Entre os mais grandiosos deuses selvagens estavam Malorne, o honorável cervo branco, Aecina, a mãe Narceja, Agamagan, o porco de sabre, Aviana, a senhora das aves, o Soque e o Sol, os colossais senhores ursos, Tortola, o sábio, Goldrin, o grande lobo, Xigi, a garça vermelha, Nilzão, o iaque negro, Xuen, o tigre branco, e Yulon, a serpente de jade. Foi nas encostas do ideal que Freya ligou os espíritos de seus amados deuses selvagens ao som esmeralda. Atados ao reino etéreo de forma definitiva, eles iriam simbolizar a saúde e a vitalidade da própria Azeroth. Ideal seria para sempre um refúgio e um local sagrado para os deuses selvagens. À medida que as criações de Freya exploraram o mundo, se depararam com diversas outras formas de vida estranhas. Essas criaturas haviam emergido do passado elemental de Azeroth por vontade própria. Quando os guardiões lacraram o plano elemental, alguns desgarrados escaparam do banimento. A fúria desses espíritos diminuíra com o tempo, e eles haviam se tornado criaturas de carne e osso. Foi desses antigos elementais que surgiram algumas formas de vida selvagem, como os proto-dragões. Com o tempo, os guardiões e seus servos estabilizaram o principal continente de Azeroth, uma área repleta de plantas e criaturas de todos os tipos. O crepúsculo avançou enquanto inspecionavam um mundo que havia moldado. Então batizaram aquele território primitivo de Kalindor, ou seja, terra da eterna luz das estrelas. Os pilares da criação. O panteão deu artefatos maravilhosos aos guardiões para ajudá-los a organizar o mundo. Essas relíquias eram conhecidas como os pilares da criação. Eras depois de os guardiões terem concluído sua obra grandiosa, os artefatos teriam se perdido e espalhados pelas terras de Azeroth. A partida do panteão. Satisfeito com o trabalho dos guardiões e assegurados que a alma do mundo em hibernação estava em boas mãos, o panteão se preparou para retornar à grande treva. A descoberta de Azeroth havia sido a prova de que outros titãs nascentes podiam existir no universo, e os titãs estavam ansiosos para retornar à sua busca. Os guardiões lamentaram a partida iminente de seus criadores, mas também se encheram de orgulho por receberem a honra de proteger Azeroth. Para celebrar a partida do panteão, Lórien e Mimiron criaram um conjunto de artefatos encantados chamados Discos de Norgard, que registrariam a história que se desenrolaria em Azeroth. Se um dia o panteão retornasse, eles teriam um registro do que se passara na sua ausência. Em seu ato final antes de partir, Amantu escolheu o constelar Algalon como observador para servir como guardião celestial do mundo. A possibilidade de que aquela alma mundo se corrompesse era algo que os titãs não podiam ignorar. Caso isso acontecesse, Algalon tinha o poder de iniciar um procedimento que ativaria a forja da criação e livraria o mundo de qualquer forma de vida de corrupção. Assim, o panteão deu adeus aos forjados pelos titãs e desapareceu nas estrelas. Os titãs haviam feito tudo o que era possível para curar Azeroth e garantir que a alma mundo pudesse amadurecer. Tudo o que estava então era esperar e ter a esperança de que a alma mundo despertaria um dia. E essa é nossa segunda parte dessa grande saga quase infinita de Warcraft. Mas é claro, enquanto a primeira parte se tratou do início do universo, essa se tratou do início de Azeroth, nosso grande planeta base, o mais importante titã, o mais importante planeta e o local onde muitas batalhas futuras aconteceriam. Muito obrigado por sua presença e eu vejo vocês no próximo vídeo.